Olá, queridos companheiros que acompanham o nosso canal Vivendo com Jesus, a nossa página no Facebook Vivendo com Jesus. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós iremos dar uma dica que é muito importante para nós, para o nosso lar, que é a prática do Evangelho de Jesus no lar. Para isso, nós recomendamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma leitura de aproximadamente 30 minutos, no máximo 35 ou 40 minutos do Evangelho, uma vez por semana. Você também pode acompanhar o Evangelho com uma leitura pré-inicial de o nosso livro de todos os dias desse encontro com Jesus, que é o livro Jesus no Lar. Ou também a coleção Fonte Viva de Emmanuel, que compreende os livros Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, e assim vai, tem vários. Então, esses podem ser acompanhamentos para que vocês possam fazer o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita em seus lares. Agora nós iremos nos perguntar o porquê fazer o Evangelho de Jesus no nosso lar. Então, o porquê que nós devemos fazer o Evangelho no lar? Por uma razão muito completa e complexa, que é a harmonia de nosso lar. Jesus nos traz ensinamentos valiosos para que possamos nos normalizar com nós mesmos e nos harmonizar com a nossa família e a nossa sociedade como um todo. Nos traz lições de muito conhecimento e filosofia aprofundada. Então, vamos começar o nosso encontro, um momento com Jesus. Hoje é o nosso 21º encontro e Jesus nos traz um tema muito importante que às vezes nós discordamos e às vezes nós também falamos, que é o rico vigilante. Vamos ver o que Jesus vai falar sobre esse tema. Tiago, o mais velho, em explanação preciosa, falou sobre as ânsias da riqueza tão comum em todos os mortais. E fim do interessante debate doméstico, Jesus comentou sorridente: um homem temente a Deus e consagrado à retidão, leu muitos conselhos alusivos à prudência e deliberou trabalhar com afinco, de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a sua família. Depois de sentidas orações, meteu-se em várias empresas, aflito por alcançar seus fins, e por 20 anos consecutivos ajuntou moedas sobre moedas, formando o patrimônio de alguns milhões. Uma pausinha só para nós entender o que está acontecendo. Então, Tiago, naquela assembleia, na reunião, estava debatendo sobre a riqueza, sobre como era a riqueza e tudo mais. E Jesus começou a nos dar um exemplo de um homem que era muito devoto a Deus, tinha muita fé em Deus e que respeitava muito a divindade. Ele orou e então começou a trabalhar, exercitar uma das nossas leis naturais, que é a lei do trabalho. E durante 20 anos, ele acumulou muita riqueza, acumulou milhões. Vamos continuar. Quando parou de agir, a fim de apreciar a sua obra, reconheceu um desapontamento que todos os quadros da própria vida se haviam alterado sem que ele mesmo percebesse. O lar, dantes simples e alegre, adquiria feição sombria. A esposa, fazer-se escrava de 1000 obrigações destinadas a matar o tempo. Os filhos cochilavam entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhes reservaria. A amizade fiel, olha a amizade fiel, deserdara. Os vizinhos
acreditando-o completamente feliz, cercando-no de inveja e ironia. As autoridades da localidade em que viviam obrigavam-no a dobradas atitudes de artifício, em desacordo com a sinceridade do seu coração. Os negociantes visitavam-no a cada instante, propondo-lhes transações criminosas ou descabidas. Servidores bajulavam-no com declarado fingimento, quando ao lado de seus ouvidos, para lhe amaldiçoarem o nome por trás das portas semicerradas. Em razão de tantos distúrbios, era compelido a transformar a residência numa fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra todos. Então vejam, queridos companheiros, o que está acontecendo com esse nosso exemplo que Jesus está dando. Com esse Senhor que acumulou muitos milhões de moedas, todos aqueles que o cercavam por interesse. Até os próprios filhos o cercavam por interesse. Vejam aonde ele chegou. E devemos lembrar que ele é um Senhor, que era um devotado a Deus e acreditava em seu poder magnífico. Então vamos ver um pouquinho mais. Vejam que os vizinhos também o cercavam de inveja e as autoridades da cidade o cercavam para que ele fizesse coisas que eram contra o desejo do coração. Olhem só, olhem quanto esse homem sofria. Depois de muito tempo ele começou a ver o seu sofrimento. Agora vamos ver o que vai acontecer. Sobrava-lhe tempo agora para registrar as molestias do corpo e raramente passava algum dia sem as irritações do estômago ou dores de cabeça. Então vejam que durante esses 20 anos ele também comprometeu a saúde. Em poucas semanas de meticulosa observação, concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e arrependimentos sem tormento. Em certa noite, porque não mais tolerasse as preocupações obcecantes do novo estado, orou em lágrimas, suplicando a inspiração do Senhor. Depois de comovente rogativa, eis que um anjo lhe apareceu na tela evanescente do sonho e lhe diz compadecido. Vamos prestar bem atenção no que o anjo vai dizer para esse companheiro, porque é muito importante para o nosso ensinamento de hoje o que vai acontecer e como nós devemos tratar o dinheiro e todos os nossos bens materiais como um todo. Toda a fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva, mas toda riqueza e repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Porque existisse um rio, quando um simples copo de água te sacia a sede. Vou ler de novo. Porque exigiste, de exigir, não é de existir, é de exigir. Um rio, quando o simples copo d'água te sacia a sede. Como te animaste a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados, quando alguns grãos de trigo bastam para a refeição. Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo em trânsito para o sepulcro? Volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira de luz espiritual e improvisa alegria a muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Então vamos analisar um pouquinho mais antes da gente passar adiante.
Então, o que o nosso anjo veio dizer para ele no sonho? Como Jesus nos narra. Que o rio estagnado, como nós podemos observar, quando vocês passar perto de um rio que estiver parado, ele é um lugar que junta muitas plantas espontâneas em cima dele, como aqueles alface d'água, muitas coisas que não são legais e que apenas poluem o rio. Mas quando a correnteza é radiante e vai constantemente, ela para de amontoar sujeiras e coisas ruins. É assim que ele fez uma comparação com nossos atos, com a nossa riqueza. Ela parada e apenas o uso para nós, sendo que nós precisamos de pouco, conforme o nosso irmão coloca, ela é fonte de desarmonia. Quando ela está a serviço do povo e a serviço do bem geral, ela estará em harmonia. Esse é o principal ensinamento que ele nos traz por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer. Sob indivisível espanto, o caçador de ouro despertou transformado e do dia seguinte em diante passou a libertar as suas enormes reservas para que todos os seus vizinhos tivessem junto dele as bênçãos do serviço e do bom ânimo. Desde o primeiro sinal de semelhante renovação, a esposa fixou-o com estranheza e revolta. Os filhos odiaram-no e os seus próprios beneficiados o julgaram louco. Todavia, robustecido e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. Silenciado o mestre, Tiago, que comandava a palestra da noite, exclamou entusiasta: Senhor, que ensinamento valioso e sublime! Jesus sorriu e respondeu: Sim, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Companheiros e companheiras, nesse ensinamento de hoje, ele é muito importante. Por quê? Vejamos o que aconteceu com a fortuna do nosso companheiro neste momento. Em alguns momentos, ele trabalhou por 20 anos, acumulou milhões de moedas e logo em seguida essas moedas se tornaram o caos em seu lar e o caos em sua vida. Depois de um sonho, ele seguiu as orientações do anjo da guarda, daquele anjo que foi atender as suas orações e que explicou a maneira que nós devemos entender o significado da riqueza que nós temos na Terra. Sabemos que nós estamos em uma passagem por esse globo e que nós estamos em uma reencarnação diante de muitas reencarnações que nós já tivemos e que nós iremos ter. Vejamos que quando nós olhamos o prisma por este ângulo, nós temos muito tempo. Nós somos espíritos eternos. Nós devemos compreender que a nossa vida não vai se extinguir e que nosso objetivo é a evolução espiritual e o bem como um todo. Quando nós olhamos por esse lado, a nossa vida se torna muito mais fácil e muito mais tranquila de viver. Quando nós, que às vezes desejamos ter mais capital financeiro, ou que nós já temos uma determinada quantidade de capital financeiro, para que não possamos nos sentir vazios, Jesus nos ensina que o mais importante é aplicar nossos recursos para o bem geral.
Vejam bem que Jesus, neste exemplo, em nenhuma das vezes que ele ensina, ele pede para que nós damos as nossas coisas de mão dada, de mão beijada. Apenas dá e depois fica pobre do nada. Vejam só que vamos prestar atenção nesse ensinamento em que o milionário continuou sendo milionário. Mas ele fez o seguinte, ele distribuiu o dinheiro dele em favor do seu próximo e muito provavelmente através de criação de empregos, de reeducação das pessoas, como o anjo tinha falado. Não era para ele simplesmente dar uma esmola, era para ele abrir escolas e fazer com que as pessoas se melhorassem como pessoas. Então vejam como é muito mais complexo essa questão que nós estamos trabalhando das riquezas materiais. O que seria também um progresso? Seria nós, milionários, ou nós não, né? Porque eu não sou milionário, seria o milionário, seria nós buscarmos capital financeiro para que nós possamos aplicá-lo no desenvolvimento social e no desenvolvimento de pessoas, não com o sentimento de apenas ter status social ou ter um destaque na sociedade para que possamos se sentir melhores. Que isso aí se chama ego e orgulho. Quando nós nos sentimos mais do que o outro, independente quem o outro seja, diante de nós, isso já quer dizer que nós temos um orgulho muito grande. Mas sim, adquirir o capital financeiro para continuar sentir o desejo de progresso interior e sentir o desejo de evolução da nossa sociedade como um todo e das pessoas que estão ao nosso redor. É isso aí. Então hoje nós encerramos o nosso encontro, um momento com Jesus. Espero que tenham gostado. Se possível, leve esse vídeo ou os ensinamentos do Cristo para mais pessoas. Compartilhe com um amigo, com uma amiga e vamos juntos semear a boa nova para que nós possamos, queridos amigos e companheiros, viver em um mundo, em um Brasil, em uma terra de mais paz e menos guerra. Forte abraço e até a próxima.